nosso devocional. Você que está aí próximo, aproxime-se mais. E nós vamos dar início, tá bom? Amém? Muito bem, vamos para o nosso devocional. Olha, tem 2 mandamentos na Bíblia que pouca gente dá atenção, mas são muito importantes. Eles são mandamentos. Um deles é alegrai-vos no Senhor. Não importa a situação que nós estejamos passando, alegrar-se no Senhor significa sempre lembrar. Não importa o que esse mundo me trouxe ou que dor ele me dá, mas eu creio no Senhor e naquilo que está me esperando. Isso é alegrar-se no Senhor. E um outro mandamento que a gente deixa passar despercebido, e eu quero que a gente não peque hoje, nessa manhã, é cantai ao Senhor. É um mandamento. Cantai ao Senhor. Então, cantai um hino novo ao Senhor. Cantai um cântico novo ao Senhor. Significa o quê? Cada vez que cantar, sentir de maneira diferente aquilo que se está cantando. Não importa se você é desafinado, não importa se você canta não muito bem, não tem tanta voz, mas se o mandamento é cantai ao Senhor, então você expresse aí a adoração ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amanhã, em nome de Jesus, o Neném está aqui no nosso devocional, né? Para a glória de Deus. Então, cantai ao Senhor. Amém? Vamos lá? Sentados ou em pé? Vocês que decidem. Se vocês estiverem cansados, fiquem sentados. Vamos lá. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim comprou, me restaurou, sem culpa então me formou. Agora você sabe, né? O passado já não mais tem poder. Ele for viver, possa toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança e graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, Ele decidiu me amar, então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, me formou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Vou me
tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança e graça e paz nos enviou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança, graça e paz nos revelou. Glória a Deus, que voz linda, gente. É isso aí, Bom. solta a voz. Como Deus é maravilhoso, Ele nos deu vida, né, através da sua morte lá na cruz. E por isso que todos os dias nós somos chamados a nos quebrantar diante do Senhor. E a gente vai cantar essa música, lembrando desse sacrifício da cruz por nós. E através dele nós temos vida nova. Nós que estávamos lá, mortos no pecado, hoje nós podemos dizer que fomos reconciliados com Deus. E se por um acaso você ainda não se reconciliou, este é o dia. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar, sua obra eu vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai, o justo Deus, o justo Deus, pela cruz, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Como é que nós estávamos antes? O Senhor nos deu vida. Imerecida vida, de graça recebi. Da morte me livrou, trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou
maravilhoso, Ele é o único digno de receber toda a honra. E nessa manhã aqui que nós estamos, como nós sentimos a presença do Senhor, de ver a natureza louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. E nós estamos aqui para adorar e dizer que Ele é o único de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração, Senhor, está aqui. Nós nos rendemos aos Teus pés, coroamos o Teu nome, porque Tu és digno, Senhor, de receber. Só o Senhor. Que o Senhor seja o centro do nosso coração, da nossa vida, dos nossos pensamentos. Porque sabemos que tudo que temos, tudo que somos, só vem do Senhor. Amém? Pois vamos adorar ao Senhor. Errou o tom, vamos começar? Vamos de novo, vai de novo. Único. Vai. Vai, Thaleson, vai, louvor. Eita, Jesus. Digno. Não. A força no imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Glória a Deus, Senhor, nosso louvor é a Ti, a único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor, coroamos a Ti, Senhor. Digno de receber, que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. Vamos corar o Senhor Jesus com todo o fôlego que temos. Coramos, Senhor. A Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nós. Só uma igreja, só mais uma vez, coroamos, só a igreja, vamos lá. Coroamos a Ti, ó
nós nos rendemos aos teus pés, Senhor, e consagramos o nosso ser, todo o nosso ser a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém. Amém, Jesus. A Ti eu consagro todo o meu ser a Ti. Amém, Jesus. Podem se sentar, irmãos. Eu vou convidar aqui o pessoal da comissão de organização. Eles têm alguns reajustes a fazer nos horários por causa do atraso do café, né? Que teve esse problema com o pão. E a gente tem uns reajustes a fazer. Eu não sei qual delas que vai falar com vocês nesse instante. Estão fazendo sinal para eu esperar. Muito bem. Então, enquanto a gente espera, Diegão, pode vir? E nós vamos ter a saída das crianças. Crianças de que idade? Crianças de 4 a 9 anos podem vir aqui à frente. Oi, tudo bem? Oi. Que bom. Ah! Isso mesmo. Ok. Tá bom. A gente vai orar agora pelas crianças. Tá bom, irmãos? Vamos orar pelas crianças, amém? Irmã Adriana, por favor, venha orar pelas crianças, irmã Adriana. Não fique tímida, não. Venha orar aqui. Força! Você consegue. Venha. Força. Eu fico com você do seu lado. Bora, mulher. Aproveita que não é na igreja, ó, só é 100 pessoas. Na igreja é 300 e pouco. Bora. Madriana. Queria tanto que fosse você, Madriana. Tá bom, Madriana vai orar. Então a gente vai orar com o Edilson. Tá bom, Edilson? Por favor, pelas crianças? Sim. Olha, ele está lhe representando, viu? Tipo Cristo, né? Na cruz lá, representando você. Olha aí. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado aqui. Em Tuas mãos, ó Pai, colocamos agora esses coraçõezinhos pequenos que alegram nossas vidas. Presente que o Senhor deu para cada pai. Ó meu Deus, que nesse momento o Senhor possa estar zelando por elas e levando elas para um local de lazer, um local de prazer, de aprendizagem de Ti, ó Deus. Muito obrigado pelas pequenas flores que alegram tanto a vida dos pais e da gente que está olhando. Amém. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Edilson. Adriana, agradeça. Tchau. Os irmãos que estão em pé, agora nós temos lugares aqui, tá? Vamos começar então a ouvir a palavra com o irmão Diego. Vamos orar pelo irmão Diego, para trazer o devocional dessa manhã. Oremos, meus irmãos. Pai querido, muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa, tão gloriosa. Como bem falou a irmã Luziana, nós olhamos para a natureza e vemos a Tua presença neste lugar. Pai, aqui está diante de Ti nós, pecadores, falhos, mas com tanto desejo de acertar, com tanto desejo de fazer a Tua vontade, de poder Te amar por meio da nossa obediência. Então nos ajuda, Pai. Permite-nos que, por meio da Tua palavra, nós sejamos incomodados, creiamos nela, queiramos viver por ela. Abençoa cada adulto, cada jovem, cada adolescente que aqui está. E abençoa nesse instante o irmão Diego. Deus, muito obrigado pelo amor que esse servo tem por Ti. Se esforçou, veio somente trazer a Tua palavra, e passou por momentos difíceis ali na caminhada, mas o Senhor estava com ele. Então que a mensagem que ele trouxe, que ele vai trazer, seja uma mensagem abençoadora para a honra e glória do Teu nome.
Assim nós te agradecemos desde já, crendo que o Senhor já trabalhou no coração do irmão Diego para a mensagem que o Senhor deseja nos falar. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Graça e paz. Antes de iniciar, eu gostaria de ler um versículo que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Fica atento aí a essa leitura. João, capítulo 3, versículo 3. Quem quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade. E quem não estiver com a Bíblia aí, só ficar atento, que eu vou fazer a leitura pausadamente. João, capítulo 3, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém. Feche seus olhos, vamos nos dirigir a Deus mais uma vez em oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti para que, nesse momento, toda a nossa atenção fique voltada somente para a Tua palavra, para aquilo que o Senhor tem a nos falar essa manhã. Eu te peço, Senhor, humildemente, que o Senhor possa preparar os nossos corações e possa nos dar a Tua graça e pela Tua misericórdia nós possamos entender e conhecer mais da Tua vontade para nossas vidas através dessa mensagem. Fala conosco grandemente, é isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, eu estava sentado ali, né, ouvindo os louvores e cantando com os irmãos, e eu estava me lembrando de o quanto Deus é incrível. E, de fato, Ele é muito incrível. O fato de eu estar aqui hoje, nessa manhã, para mim, é algo que faz eu ficar até mesmo constrangido, pelo fato de eu saber quem eu era e de saber onde eu estava e onde Deus me colocou agora. E alguns anos atrás, quando eu atendi ao chamado de Deus, aos 17 anos, eu me converti na igreja do Planalto Caucaia e fui caminhando com Deus, e eu percebi que a partir daquele momento eu fui mudando meu comportamento, a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de ser. E foi um trabalho que Deus foi fazendo aos poucos. Na minha mente era isso que eu pensava. Só que passaram-se muitos anos na igreja, servindo, participando de vários ministérios da igreja. Quem é da igreja desde o começo sabe que eu acho que eu só não fui pro louvor, né? Porque não viraram a cadeira para mim, né? Teve o The Voice Batista. Quem é mais antigo sabe, não foi? Eu participei, só que não viraram a cadeira para mim, né? Mas acho que foi o único que eu fui que não fui dispensado, né? Mas que Deus teve misericórdia de mim. Então, durante todos esses anos de serviço, chegou um momento que Deus falou comigo através de pregações, através da Bíblia, e eu comecei a ter uma dúvida. Se realmente toda essa caminhada, eu estava fazendo isso realmente através de uma transformação que Deus tinha feito na minha vida, ou não. E aí eu comecei a orar, porque eu tive uma crise espiritual, né? uma queda espiritual, comecei a ficar fraco espiritualmente nesse período. E aí Deus me mostrou na sua palavra, e através das orações, e eu comecei a sentir no coração essa dúvida. E aí Ele me confirmou através de várias palavras que eu li na Bíblia e através de pregações que, de fato, eu precisava me voltar para Ele verdadeiramente. É um pouco difícil de falar isso, mas eu gostaria de falar isso antes de pregar, porque eu não quero pregar de qualquer jeito. Eu quero trazer uma mensagem para vocês que seja verdadeira de fato. E aí, Deus me mostrou que eu precisava me converter verdadeiramente. E naquele dia, até conversei com o nosso pastor há um tempo atrás no grupo dos homens e falei para ele o que eu estou falando para vocês aqui. E aí eu fiz uma aliança com Deus. Eu sentei, orei, somente eu e a presença de Deus.
E naquele dia em diante, eu senti que verdadeiramente eu estava convertido. Então, a palavra que eu vou trazer hoje, talvez ela confronte você também. Confronte e faça você refletir. Se realmente, durante toda a sua caminhada, você de fato tem caminhado mesmo com Deus. E é por isso que fiquei muito feliz em estar aqui hoje, pelo tema, né? Renovados. Porque foi isso que aconteceu comigo. Então hoje, eu vou trazer uma palavra, mas eu tenho certeza absoluta no meu coração que agora eu caminho de verdade com Deus. Que eu posso dizer que eu sou renovado e quero trazer isso para vocês. Para que, como falou comigo, vai falar com vocês. O que eu vou pregar aqui foi algo que foi para mim primeiro. Pode ter certeza. As palavras que eu escrevi aqui é porque foram palavras que foram feitas para mim, diretamente para mim, nesse meu período, né, de reflexão. E aí eu fui anotando, e quando o pastor me chamou, eu disse, pastor, vai dar certo? Foi? Porque Deus falou assim comigo e eu já estava preparando algo, então Deus já sabia que era para hoje e para agora. Não se incomode aí, porque eu estava até falando com a Adileia, né? Eu tenho um problema quanto na claridade de astigmatismo, por isso que fica às vezes lacrimejando, mas não estou chorando. Não foi a Adileia a Adileia até disse para mim comprar um óculos escuro. Aí Deus está preparando, ó, já está melhorando, porque Deus já está fechando o tempo para eu poder trazer a mensagem. Beleza? Então agora vamos iniciar, de fato. Tá bom? O texto que eu li, irmãos, justamente, né, fala que a gente precisa nascer de novo. Né? Ser renovado é isso. E quando eu estava vindo na estrada, eu me preparei todo lá na moto, ajeitei toda a roupa, botei numa sacola, porque eu também já estava prevendo que eu ia pegar uma chuva, como eu peguei. E aí eu vinha percebendo, tem muitos fotossensores, né, na estrada, de lá para cá. Eu passei por uns 2 postos da polícia, também rodoviária estadual. E aí eu percebi que é parecido com a nossa caminhada, né? Quando a gente vem assim na estrada, aí geralmente você vai uma certa velocidade, mas quando tem aquelas plaquinhas avisando, né? Graças a Deus, hoje, estava até comentando também lá atrás, que eu vim obedecendo tudo bem direitinho, coisa que antes eu também não fazia, né? Mas eu fiquei pensando, quando você vai na estrada e tem a velocidade lá, geralmente as pessoas não obedecem. Elas vão o mais rápido que elas puderem, mas quando elas veem um fotossensor, elas imediatamente param, né? Aí passa bem direitinho, aí depois continua desobedecendo. E quando tem uma blitz também, né? Você avista lá a blitz, aí você vai, uma blitz, aí você já para, bota o cinto se não tiver com ele e vai bem direitinho. Aí para, mostra tudo lá, tá tudo ok e passa. E eu fiquei pensando, essas leis de trânsito que a gente cumpre só na hora ali, só no fotossensor, só na blitz, você passa ali como se você fosse alguém justo perante a lei, não é verdade? Você passa ali, o policial olha, ele vai acreditar que você está fazendo esse percurso o tempo inteiro e você passa como alguém justo. Não sei se vocês concordam comigo, mas na verdade você não é, porque o resto do percurso você não está fazendo do jeito que deveria fazer. E aí o que eu quero dizer com isso? É que no mundo, né, nessas estradas da vida do mundo, isso funciona. Você pode fingir, né, que está tudo nos conformes e passar. E vai para o seu destino, vai para o seu objetivo, chega onde você vai. Né, você talvez pode estar indo para o trabalho, ou pode estar indo até mesmo para o shopping, para o cinema, para algum lugar, você vai lá, passa como justo e aí você aparentemente está justo. Só que no reino de Deus, a caminhada para o reino de Deus não funciona assim, meus irmãos. Para a caminhada para a sua salvação, não funciona assim. Você não vai poder só chegar lá na hora e fingir que está tudo nos conformes e passar. Você não vai só fingir e continuar o caminho e entrar no reino dos céus. É diferente. E deixa eu te dizer como é que funciona o caminho para entrar no reino de Deus.
Primeiro de tudo, você precisa ser perfeito. Tá dando para ouvir aí atrás, Douglas? Primeiro de tudo, você precisa ser perfeito. Deu para ouvir aí? Pronto. Como assim, Diego? Perfeito? Exatamente. Só entra no reino de Deus, só herda a vida eterna, só vai ter a salvação quem for perfeito. Segunda coisa, você precisa viver uma vida inteira, não é ser perfeito só no sentido assim, um momento. Precisa ter uma vida inteira de justiça perfeita. Você precisa ser justo perfeitamente perante a tudo, perante todos. Desde o seu nascimento até a sua morte. Certa vez eu ouvi essa palavra, essa frase que eu estou dizendo agora, quando o pastor Paul Washer estava dando um breve testemunho de uma situação que ele viveu. E por isso eu anotei ela aqui. Ele disse, olha, para você entrar no reino de Deus, você precisa ser justo perfeitamente, desde o dia que você nasceu até o dia da sua morte. Você já imaginou isso? Você não pode ter nenhum erro, cara. Não pode ter nenhum erro sequer, nenhum. Basta um pecado, se você tiver só um erro, você já está fora do reino dos céus. Sabia disso? Um exemplo disso eu poderia falar, se eu fosse olhar para a Bíblia, por exemplo, Adão e Eva. Quando Deus os criou e estava ali com eles em comunhão todos os dias. Bastou apenas uma desobediência para eles perderem aquela comunhão com Deus e serem retirados daquele lugar. Então, é assim que funciona a caminhada no reino dos céus. Não se permite pecado, não se permite um erro. E então eu posso dizer para você que eu tenho um grande problema e você também. Porque eu acredito que todo mundo aqui concorda que nós não passamos nisso, né? Porque todos que estão aqui têm algum erro. E eu não diria que só um, mas nós temos muitos. Então nós temos um grande problema em relação à nossa salvação e o reino de Deus. Nós, de fato, estamos perdidos. De acordo com o que eu estou falando aqui, nós estamos perdidos. E é impossível para nós mudar essa história. É impossível para nós ser salvos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 26. Porque isso que eu estou falando aqui, que é impossível você ser salvo, foi Jesus que falou, não sou eu. Marcos capítulo 10, versículo 26 e 27. Marcos capítulo 10, versículo 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 10, 26 e 27. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Lógico que a palavra de Jesus traz o final, a esperança, que é o que eu vou trazer para nós aqui também. Mas eu gostaria que você lembrasse dessa primeira parte, quando Jesus diz, para o homem é impossível. Naquele contexto, Jesus estava falando com aquela passagem do jovem rico, né? Antes desse momento. E aí é quando Jesus fala sobre a questão de que ele pergunta para Jesus, né? O que é que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus diz, né? E ele fala, não, mas desde a infância eu já sigo todos os preceitos. E Jesus diz, então abandona tudo que tu tem e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem fica com o coração triste e não permanece ali, não continua com Jesus. E aí logo em seguida os discípulos perguntam isso a Jesus, Senhor, então o que nós fazemos para ser salvo, para se salvar? E Jesus diz isso. É impossível para o homem ser salvo, salvar a si mesmo. Mas não para Deus. Portanto, você percebe, quando nós vemos essa passagem, você percebe o valor do que Cristo fez por nós. Quando nós ouvimos esse versículo e vemos o próprio Jesus dizer, irmãos, é impossível para o homem salvar a si mesmo, mas não para Deus, nós percebemos o valor do que ele fez por nós, do que ele fez por mim e por você. Não se trata, irmãos, simplesmente de repetir assim, tipo,
eu sei o que Cristo fez por mim, eu sei o que o sangue do Cordeiro significou lá na cruz. Não se trata de repetir isso como se fosse apenas vãs repetições, como se fosse apenas rezas, como se fosse, assim, sem ter a consciência do que realmente isso significa, do que realmente isso é. O que Jesus fez era impossível para mim. O que Jesus fez era impossível para você fazer. Não dá para simplesmente só repetir que sabe, mas a gente tem que entender profundamente o que que significa isso. Porque era algo que é impossível para qualquer um de nós fazer. Ele morreu na cruz, beleza. Né? Nós até cantamos aqui, né? Foi na cruz. Mas isso, a questão de morrer, eu sei que já é muito grandioso. Eu concordo com isso. Porém, um incrédulo poderia levantar a seguinte questão: mas homens também morrem por várias causas. Durante toda a história da humanidade, se a gente for pegar, homens morrem por várias causas. Mulheres morreram em prol de defender seus direitos, né? O direito das mulheres. Então as pessoas morrem por alguma coisa. Mas, só que no caso de Jesus, ele não somente morreu, irmãos. Abra seus ouvidos e ouça o que eu vou dizer agora. Ele não somente morreu, mas antes disso, ele viveu. Ele viveu uma vida perfeita por nós, porque eu e você, a gente não queria conseguir viver essa vida. Eu nunca vi ninguém, eu já vi pessoas morrerem por alguma causa, mas eu nunca vi ninguém viver uma vida perfeita por causa de alguém. Ninguém vive uma vida perfeita por causa de alguém. Tipo, eu nunca vou errar em nenhum ponto da minha vida, em nada por causa da minha esposa. Porque eu amo a minha esposa, então, meu amor, nunca vou errar. Você vai errar e você vai fazer ela se chatear. Eu nunca vou errar por Deus, por causa do amor a Deus. Aí você vai lá e acaba errando. E se não fosse a misericórdia dele, a graça dele, a disposição para perdoar, a gente estava perdido. Então, eu nunca vi ninguém viver uma vida perfeita, sem nenhum erro, por causa de alguma coisa. Mas Jesus viveu. Ele viveu uma vida perfeita para que nós pudéssemos, na entrada ao reino dos céus, no momento da nossa salvação, a gente pudesse apresentar essa vida perfeita. Porque se não fosse assim, nós não seríamos aceitos no reino dos céus. Então, ele não somente morreu, mas ele viveu uma vida perfeita por nós. Ele viveu uma vida 100% justa no nosso lugar. Porque é isso que a palavra de Deus exige. Uma vida 100% justa. E aí, como é que nós iríamos apresentar uma vida justa diante de Deus? Nós não temos como apresentar uma vida justa diante de Deus. Nós sabemos que não temos. Por isso ele viveu uma vida justa em nosso lugar. Porque a gente fala muito que ele morreu em nosso lugar, mas a gente esquece dessa parte. Ele viveu uma vida justa em nosso lugar. Ele viveu uma vida, irmãos, da única maneira que seria aceitável para entrar no reino dos céus. Você entende isso? Ele viveu uma vida da única maneira que Deus aceitaria a entrada no reino dos céus. Foi essa vida que ele viveu. Aí depois ele morreu, sem nenhum defeito, sem nenhuma imperfeição, sem nenhuma injustiça, para que a gente pudesse não só ser perdoado, mas que a gente pudesse apresentar uma vida justa diante de Deus. Talvez você já deve ter ouvido falar nessa palavra, né? Justificação, né? Principalmente aqui no nosso meio de igreja. Então a justificação ela é algo muito profundo. A justificação é algo que não é simplesmente você errou e foi desculpado. Não é isso. A justificação é algo que te coloca numa situação de que você não tem mais culpa. Você percebe o que é incrível? Porque a gente tem culpa. Mas a justificação em Cristo Jesus te coloca numa posição em que você não tem mais culpa diante de Deus. E por isso você é aceito. E por isso você é salvo. Então ele viveu essa vida única, de maneira única, que fosse aceitável para entrar no reino de Deus. E só depois ele morreu, entregou sua vida na cruz por nós. Isso para qualquer pessoa, para qualquer outro, seria impossível, meus irmãos. E eu acho que todos nós concordamos com isso. E é disso que se trata o sacrifício dele, é disso que se trata o que ele fez. É isso que nos renova quando nós conhecemos a sua palavra. Ele pega essa vida perfeita e apaga a nossa vida imperfeita. Ele coloca a vida justa no lugar da nossa vida injusta.
Ele nos apresenta perfeitos diante de Deus. Portanto, esse sacrifício de Cristo na cruz, ele teve um alto preço. E é necessário que você abra os seus olhos para o pecado agora. Os irmãos, a mensagem devocional desta manhã é uma exortação ao arrependimento. É necessário que você abra os seus olhos para o pecado que está ao seu redor. Arrependa-se enquanto há tempo. Para que você nasça de novo. Para que você seja renovado. É necessário... Desculpe, irmãos. Que você nasça de novo enquanto há tempo, para que você seja renovado. Nós nunca vivemos um tempo tão pertinente para pregar sobre arrependimento como nós vivemos. Às vezes as pessoas dizem, os tempos estão difíceis, os tempos estão mais complicados, toda a mídia, a maneira como as ideologias do mundo vêm entrando dentro da igreja. Pois eu digo para vocês, é o melhor tempo que tem para se pregar arrependimento. Porque é o tempo em que as pessoas precisam ouvir, precisam ser exortadas, precisam receber a semente do evangelho em seu coração para que elas venham a ser convertidas. Mas nós não podemos começar isso sozinhos. E nem podemos recomeçar e renovar as nossas vidas sozinhos. Por quê? Porque o texto de Marcos 10, 26, 27 diz que para o homem é impossível salvar-se. Então nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós não podemos porque nós não podemos retirar a nossa culpa. Nós somos culpados. Alguém aqui tem esse poder de poder tirar a própria culpa? Não tem. Nós não podemos porque nós não podemos glorificar o nosso próprio corpo. A promessa de Cristo, da sua volta, da sua vinda para nos buscar, é que todos ressuscitarão e vai ser separado, né? Os salvos e os não salvos, e nós receberemos um corpo glorificado. Alguém aqui pode, pelo menos, glorificar o seu próprio corpo para entrar no reino dos céus? Nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós não temos poder para isso. Nós não temos como justificar nós mesmos. Né? Ainda que, beleza, simplesmente viva só uma vida justa, só isso. Ainda assim nós não podemos fazer isso sozinho. Nós não conseguimos justificar nós mesmos, nem pelas nossas obras. Essa obra é de Deus. Só Ele pode fazer isso em nós. Entenda isso. Essa obra é de Deus, só Ele pode fazer isso em nós. É necessário que você ore com Ele a respeito disso. Ore a Ele a respeito disso. Foi o que eu fiz quando eu comecei falando aqui para vocês. Eu pensava que eu sabia o que era uma vida de oração, eu pensava que eu sabia o que era uma vida de caminhar com Deus, só que eu não sabia, Ele me mostrou isso, irmãos. Por isso eu coloquei essa frase aqui, é necessário que você ore, fale com Ele a respeito disso. É necessário que a gente entenda o que é uma vida de constante arrependimento. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, que você aceita, na verdade, né? Você aceita o chamado que Ele faz a você, né? Porque não parte de nós, parte dEle, e aí nós simplesmente atendemos esse chamado. A partir desse momento, é necessário que você tenha uma vida constante de arrependimento. Diária, todos os dias. E é isso que eu quero que você entenda essa manhã. Eu preparei aqui algumas perguntas. Essas perguntas não foram da minha autoria, irmãos. Essas perguntas foram perguntas de um livro que eu estava lendo. Não está exatamente como está no livro, mas muitas delas estão parecidas e até iguais. São perguntas para que você reflita essa manhã. E eu vou falar elas devagar para que você pense na pergunta e deixe Deus falar e a sua consciência, né, faça uma autoanálise aí você mesmo no seu coração. E essas perguntas, elas vão nos dar um norte de como deve ser sua oração hoje, após esse momento devocional. Né? O momento devocional, ele serve para isso também.
para nos aproximar mais, para sentir mais que Deus está falando conosco e preparar o nosso espírito. Então, depois dessas perguntas, se você tiver essa consciência, né, se Deus falou com você, faça uma oração antes de ir para o seu momento livre. Pode ser aqui sentado, pode ser lá no seu quarto, em algum momento, faça, porque vai ser algo muito importante. Elas vão direcionar essa oração. A primeira pergunta, sim, o nome do livro, né? O livro onde eu li e vi essas perguntas é o livro chamado O Descanso Eterno dos Santos, do autor Richard Baxter. A primeira pergunta diz assim, ó: você renunciou à sua justiça? Ou seja, você abriu mão de você querer você mesmo fazer justiça com as próprias mãos, você achar que você pode fazer alguma coisa, você abriu mão da sua justiça e confiou somente na justiça de Deus? Você renunciou a toda a sua justiça? Você já retirou seus ídolos do seu coração? Ou seja, existe ainda alguma coisa em você, dentro de você, que ocupa um lugar acima de Deus? Às vezes é uma bobagem, mas está num patamar bem maior do que deveria estar. Está acima de Deus. Algo que tira você da presença dele, algo que te desvia do caminho que você deveria estar seguindo. Às vezes são coisas que para nós a gente acha que não está afetando, mas está. Às vezes é algo que nem é pecado, mas só porque se tornou um ídolo no nosso coração, nos faz pecar. Por exemplo, eu estou vendo aqui, né, tem muita gente com roupa de time, né, de futebol. Então, poderia até usar isso como exemplo, né? Será que, por exemplo, esses momentos esportivos que são saudáveis, ou de assistir mesmo, se isso está acima, às vezes, de uma palavra, se isso está acima do momento de oração, de um devocional, está acima do cultuar a Deus, então isso ainda tem sido um ídolo no seu coração? Essa é a segunda pergunta. Você retirou todos os ídolos do seu coração? Terceira, você aceitou Cristo como Senhor e Rei? Porque todo mundo que está aqui, eu acredito, se não tiver ninguém visitando, né, se tiver só mesmo o pessoal da igreja, eu acredito que todo mundo que está aqui já tem essa resposta de dizer que eu já aceitei a Jesus Cristo. Mas, irmãos, não é bem assim. Nós podemos caminhar 20, 30, 50 anos, estando dentro da igreja, e você tem que fazer essa reflexão. Eu já aceitei mesmo Jesus como Senhor e Rei. E aí você vai lembrar de como você vive, de como você toma decisões, do que você conversa, do que você fala. Porque tudo bem você sentir uma tentação, tudo bem você ter momentos como qualquer outra pessoa afetada pelo pecado, mas não é tudo bem você deixar isso rolar e deixar isso seguir como se não tivesse acontecendo nada. Se for dessa forma, então o Senhor Jesus não é o Senhor, não é o Rei da sua vida. Porque se nós temos algo como Senhor, alguém como Senhor e Rei, então nós somos subordinados totalmente a Ele. Então reflita sobre isso. Você aceitou Ele como Rei e Senhor mesmo? Ou foi só por alguma doutrina, alguma moda, alguma modinha, alguma coisa assim, como muitos famosos fazem? As leis dele são os seus comandantes mais poderosos? As leis dele comandam a sua vida? Reflita sobre isso. A sua consciência, suas faculdades mentais, elas estão submetidas apenas a Cristo? Ou seja, antes, eu falei um pequeno testemunho meu no começo, vocês lembram? Antes, se eu tivesse um pensamento pecaminoso, ou se eu visse alguma imagem que pudesse me levar a pensar em pecado, eu não levava isso em consideração. Mas agora, a minha consciência tem que estar submetida apenas a Cristo. Então, quando o pecado é lançado a mim, quando tentações são lançadas a mim, eu tenho que imediatamente ir para um quarto, ir para um local e fazer aquela oração, entregando aquilo a Deus e fazer como o salmista diz: Senhor, sonda meu coração, me mostra o que é que eu preciso mudar, por que eu estou pensando isso, por que eu estou olhando para aquela pessoa de uma maneira pecaminosa. Nós precisamos ter essa humildade, irmãos. Mas não vem de nós. A nossa mente precisa estar submetida apenas a Cristo. É como se você fosse realmente um escravo mesmo, um servo mesmo, só que de algo muito bom. Outra pergunta.
ele ocupa o seu coração e os seus sentimentos? Ou seja, quando a gente fala de coração, a gente fala de um todo, né? Vocês já sabem disso. Fala da nossa mente, dos nossos pensamentos, não do órgão. Então, o seu coração, né, os seus sentimentos, os seus pensamentos, eles são ocupados por Ele, por Cristo. Porque se você fizer isso, irmãos, eu tenho certeza que a maioria das coisas que nós praticamos, que não agradam a Deus, elas vão sumir da sua vida. Quando vier um pensamento ruim e a sua mente está submetida a Cristo, você vai pensar em uma passagem bíblica, você vai pensar em uma palavra que você ouviu hoje de manhã aqui, e aquilo já vai expulsando o que queria te tentar a voltar a uma vida de pecado. Então a sua mente precisa estar, o seu coração precisa estar com todos os sentimentos ocupados por Cristo. Outra pergunta: você fez uma aliança sincera com Ele e, portanto, você pode dizer que é propriedade dele? Como eu disse, essa palavra foi para mim, né? Por isso que ela está bem assim, da maneira como eu falei no começo. Mas que eu tenho certeza que Deus fala com todos também. Naquele momento, irmãos, eu fiquei sozinho e fiz uma aliança com Deus. Entreguei a minha vida a Ele de verdade. Eu pensava que eu havia entregado. Mas naquele momento eu me senti novo, me senti renovado. Por isso que até gostei desse tema. Eu me senti parte do povo de Deus. E por mais que eu passasse aqui o dia todo tentando, eu não consegui explicar essa parte, irmãos. Por isso que essa parte eu não vou nem tentar. Eu não consigo explicar como é que funciona. Quem for convertido de verdade vai entender, mas não dá para explicar assim com detalhes. Eu não sei explicar, eu só sei que eu tenho certeza que Deus transformou a minha vida, o meu coração. Eu não consigo explicar os detalhes, o que aconteceu, porque é algo sobrenatural de verdade. Mas eu sei que é muito real. E a última pergunta dessa sequência diz assim: o seu esforço e o seu cuidado supremo são para que você seja considerado fiel a essa aliança? Ou seja, beleza, você fez a oração lá, você disse, eu aceito, mas depois, a sua vida tem sido se esforçando para que no final, se alguém olhasse, poderia dizer assim, realmente você é fiel a essa aliança. Se você olhar para a sua vida, você ficar de fora e olhar para as suas atitudes, para o que você faz hoje, você pode dizer, eu sou fiel a essa aliança que eu fiz com o Senhor e que Ele fez comigo. Então, irmãos, eu acho que a sua consciência e o Espírito Santo deve ter ido falando com vocês durante essas perguntas. E aí eu queria dizer para você o seguinte, aqui na conclusão desse devocional. Se esse é o seu caso, ou seja, se todas essas perguntas, né, você pode responder sim, né? Tipo, você renunciou a toda a sua justiça? Sim. Você retirou seus ídolos do seu coração? Sim. Se a todas essas perguntas você pode dizer que sim, se isso é o seu caso, a sua oração hoje, a sua primeira oração ao sair daqui hoje, ela deve ser uma oração de agradecimento, irmãos. Ela deve ser uma oração de agradecimento e a sua atitude deve ser uma atitude de vigilância para que você não caia. Porque se essas perguntas fazem parte da sua vida, é porque, de fato, você não estava como eu estava. Você estava convertido. Você está, aliás, desculpa. E aí você tem que agradecer a Deus por isso, não deixar de orar por isso, né? Tem que orar mais ainda e tem que ter uma atitude de vigilância para que você não caia. Entende? Mas, agora tem um mais, né? Mas, se tudo isso que foi falado for ao contrário, chegar, a Brenda já está tirando o suor, que o suor escorreu do Wellington. Quando eu disse mais, se isso tudo for ao contrário a você, se a sua consciência lhe diz agora que esse não é o seu caso, ore para que o Senhor abra os seus olhos e opere essa transformação em você. Porque, irmãos, se nós chegarmos no último dia, sem ter tido essa transformação, sem sermos renovados de verdade, se nós vivermos uma vida cristã de mentira, não há esperança, irmãos. A esperança é só agora. É hoje. A esperança é já. Entende? Então, se você, a essas perguntas, você reflete, a sua consciência diz, não,
eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que realmente começar a caminhar de verdade com Deus, faça isso hoje. Faça isso depois daqui. Porque, como eu disse e repito, essa esperança de ser renovado e de herdar o reino dos céus, ela é agora. Ela não é depois. Amém? Feche os seus olhos e oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós permanecemos em oração, em espírito de oração, e nós somos gratos por sentir a Tua presença neste lugar e em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é santa, que nos exorta, mas que nos leva para a vida eterna. Eu te agradeço pela oportunidade, por esse momento, que, embora seja simples, mas eu tenho certeza absoluta, Senhor, que o Senhor fala conosco em todas as situações, desde as mais simples até as que não são. Eu te entrego nesse momento não só os meus caminhos, mas também o de todos que estão aqui. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através dessas frases que foram ditas aqui, que possa fazer-nos refletir sobre como temos caminhado. E que ao sair daqui, nós possamos realmente fazer uma oração de arrependimento e nos sentirmos renovados e salvos. É nisso que consiste a alegria verdadeira do cristão. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Muito bom. É isso, cara. Imagina, foi maravilhoso. Obrigado. Nós é que agradecemos, Diego, por seu testemunho e sua palavra, que é evangelho puro. Eu fiquei pensando aqui, nós não estamos com pressa não, né? A gente está aqui para isso, né? Fiquei pensando no que o Diego estava falando. Eu tenho um momento assim muito... que eu me arrependo muito na minha vida. É uma coisa que eu carrego há anos. Uma vez um rapaz falou para mim: pastor, meu irmão, eu estou tentando pregar o evangelho para ele. E ele é um cara que está envolvido aí com coisa errada. E eu estou tentando pregar o evangelho para ele. Tá bom, meu. E qualquer dia desses eu vou trazer ele aqui para conversar com o senhor. Se eu explicar melhor para ele. Tá bom. E aí teve um dia que ele foi na igreja com esse irmão dele. Aí ele disse: pastor, meu irmão está aí. Eu disse: tá legal, no final eu converso com ele. E aí aquela coisa de igreja, né? Termina o culto, todo mundo me cercando, perguntando coisa e tal. E aí ele apareceu e disse: meu irmão está aqui, vou falar com o senhor. Eu disse: tá bom, vou já falar com ele. Aí uma pessoa conversou comigo e disse: não, depois eu falo com esse rapaz, tem tempo para falar. Ele está ansioso porque é o irmão dele que não é crente. Pode conversar, pode contar o que você quer contar com a pessoa da igreja. A pessoa da igreja contou a história lá longuíssima e o rapaz apontando: meu irmão está aqui. Eu: tá bom, falo já com ele. E eu sei que eles foram embora. Naquela semana, o irmão dele foi assassinado. E aquilo me pesou muito no coração. São duas lições que eu carrego para a minha vida. A primeira é que a gente não sabe quanto tempo tem. E a gente protela pra caramba, né? A gente diz: não, cara, eu vou mudar. Eu vou começar. Não sei quando, não agora, mas eu vou começar. E eu aprendi isso. Nós não temos tempo. Nós não sabemos quanto tempo temos. E aquele rapaz foi assassinado naquele dia, porque naquele domingo ele foi ao culto para falar comigo, mas na segunda-feira um cara foi na casa dele, chamou ele para fazer um assalto, ele foi, e no assalto mataram ele. E eu não esqueço nunca a imagem de passar por aquela rua onde ele foi assassinado e vê-lo caído no chão, vindo da oração de segunda-feira. Eu tinha visto ele vivo lá no culto e vi ele caído no chão na segunda-feira. Então a gente não sabe quanto tempo tem. Essa é uma das coisas. A outra coisa é para nós cristãos. A gente tem uma responsabilidade muito grande sobre as pessoas. As pessoas que estão perto da gente, as pessoas que nos cercam. Então, quando precisarem de nós, é Deus que está dizendo, é Deus que está trazendo aquela pessoa para a gente poder socorrer. Então a gente não pode fazer como
Lá a história do bom samaritano, né? Onde todos passaram para ir para o templo e não deram atenção. A gente tem que parar tudo. Se Deus mandou alguém para a gente falar, se Deus mandou alguém para a gente orar, se Deus mandou alguém para a gente explicar o Evangelho. Amém? E assim, eu quando eu era mais jovem, eu via aqueles pastores pentecostais falando assim, quem quer aceitar Jesus e tal, eu ia muito para cultos assim, visitando como novo convertido, e aí o cara dizia assim, cuidado, você pode sair daqui hoje, e aí, você, ao invés de encontrar Jesus aqui, encontrar com a morte lá fora. Aí eu pensava, o cara fica tocando terror, meu irmão, dando medo na gente, que papo de encontrar a morte lá fora. Mas hoje, como pastor, eu digo, é verdade. Os caras podiam estar querendo tocar o terror, mas é verdade. A gente não sabe quanto tempo tem. Não sabe. Né? De jeito nenhum. Tem um amigo meu que tinha sido ordenado pastor há 1 ano. No ano seguinte morreu. A gente pensa o quê? Como é que Deus ordena o cara para levar o cara no outro ano seguinte? Tendo esposa, filha, entendeu? Nós não sabemos o tempo. Deus tem uma história contada lá na eternidade que a gente não tem a mínima ideia de como é que essa história está se desenrolando. Ou seja, a gente pode estar nos últimos momentos dela, nas definições finais dela. Sabe aquele filme que você pensa assim, não, tem que acontecer mais coisa, não é possível, aí o filme acaba. Né? Você quer o desenrolar dele, acabou. E tem aqueles diretores fantásticos, né, que falta 3 minutos para acabar o filme, você para, dá uma olhada, meu Deus, falta 3 minutos, não aconteceu nada ainda. E o cara consegue em 3 minutos definir uma história incrível. Deus é assim. Então que Ele defina bem nossas histórias, amém? Eu não quis tocar o terror, tá? Mas o terror existe, muito bem, Edilson. A ver se Edilson é um poeta, rapaz. Eu não quis tocar o terror, mas o terror existe, exatamente. Edilson é um poeta. Pessoal da comissão que quer dar uma palavra, depois eu tenho outra palavra para dar para vocês, tá? Não saiam. Vamos reajustando, né, os horários.